Mês de outubro, e esse mês é especialmente um mês de festa, porque completamos 2 anos aqui na cidade de São Paulo. Minha esposa e eu, e todos aqui somos paulistas. Mas a igreja Action Church, ela tem o seu início lá em Belo Horizonte, e domingo passado nós tivemos aqui a presença da nossa apóstola Débora Guilhem. Quantos ficaram felizes com a presença dela aqui? Estamos impactados até hoje com o que aconteceu aqui domingo, e ela nos disse também que ficou muito impactada com o crescimento da igreja aqui, com o que Deus tem feito no nosso meio, e eu sei que tem muito mais. Nós temos já a nossa meta para o ano que vem. Nós vamos fazer um quadro e colocar aqui no lugar bem visível para todos, e eu sei que já aconteceu em nome de Jesus, porque o que nós estamos vivendo aqui hoje é resultado daquilo que Deus colocou no nosso coração e parecia tão distante, mas aconteceu. E hoje eu quero que você preste muita atenção na palavra, como você tem feito em todas as nossas reuniões, para que você e eu entendamos através do Espírito que Deus ainda tem coisas muito grandes, amém? Sobre as nossas vidas. E eu estou aqui hoje de camisa rosa, em homenagem às mulheres. Sintam-se homenageadas, tá? Eu falei, podia fazer o frio que fosse, mas eu tinha que vir com essa camisa hoje. E para vocês que nos acompanham também, mulheres, nas redes sociais, a nossa oração é que vocês sejam sempre muito especiais, que vocês sejam sempre muito amadas, que vocês sejam sempre muito bem cuidadas. Nós declaramos em nome de Jesus que toda a violência contra as mulheres cesse no nosso país e cesse nas nações. Vocês são feituras de Deus, vocês são especiais, porque sobre vocês há tantas coisas que o Senhor mesmo colocou. Vocês podem gerar filhos, vocês têm um amor incondicional, vocês têm uma percepção maior, muito maior do que nós homens, em todas as situações. Então, vocês precisam ser amadas, vocês precisam ser cuidadas, e que nenhuma ideologia, nenhuma conversa, nenhuma história deturpe aquilo que Deus colocou no coração de cada uma de vocês. Vocês são individualmente amadas, especialmente por Deus, amém? E isso faz de vocês toda a diferença, e nós como Action Church, nossa casa, está aqui também para apoiá-las naquilo que vocês precisarem. Então, todo sentimento de tristeza, todo vazio que porventura tente alcançar a vida de vocês, mulheres, está caído por terra agora em nome de Jesus. Que venha sobre vocês saúde, que venha sobre vocês provisão, que todo abandono que vocês sofreram, isso seja suprido pelo poder de Deus nas suas vidas, suprido nos sentimentos, suprido na alegria, suprido também nas necessidades terrenas, seja elas quais forem. Então a nossa oração é que o Senhor visite cada uma de vocês, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde cada uma de vocês, não só no mês de outubro, mas por toda a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E olha, estamos crescendo, e nós temos falado nos últimos tempos, e principalmente na nossa última reunião, a apóstola ministrou sobre os dons e coisas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, e eu fiquei feliz do sonho da Gabi, que ela sonhou com leões, né? Então já me senti aqui. Vocês estão entendendo? Não sei por que estão rindo, mas eu me senti os leõezinhos. Eu imaginei o Thomas e o Lucas, os filhotinhos, né? Porque o leão mais velho, né? Então orienta os leõezinhos, mas isso é resultado do que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E a minha oração todos os dias é que a igreja ela cresça em números sim, mas que cresça principalmente na atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, o que nós pregamos, o que nós falamos é a respeito do poder de Deus e a diferença que Ele faz na vida daquele que se abre para a atuação deste poder em nome de Jesus. E eu me alegro em ver vocês aqui todas as manhãs, me alegro em ver
todos os que nos acompanham pelas redes sociais, à disposição do seu coração em estar conosco. Muitos moram longe, mas eu sei também que alguns moram perto. E estamos aguardando a sua visita, porque queremos apoiar você em todas as áreas, com uma palavra, com uma oração, apoiar numa visita, apoiar espiritualmente. Hoje, mais do que nunca, as pessoas se preocupam em cuidar daquilo que é espiritual. Talvez elas não saibam nem explicar, mas as pessoas têm buscado e têm tido uma noção que elas precisam algo mais para as suas vidas. A nossa vida não é só nascer, crescer, ir na escola, trabalhar e pagar alguns boletos e a vida acaba. Não, não é isso. O plano de Deus para cada um de nós, ele é individual e ele acontece na sua inteireza, na medida que nós nos abrimos para esse poder. Então, quando eu me abro para cuidar do espiritual, quando eu me abro para ouvir a voz de Deus, isso faz com que a minha vida seja muito melhor. Porque quando nós nos abrimos para aquilo que é espiritual, o nosso entendimento ele se expande. Então nós entendemos a partir daí que nós precisamos cuidar do nosso corpo, que nós precisamos cuidar das nossas conexões, das nossas amizades, nós cuidamos melhor da nossa família, nós nos relacionamos melhor com as pessoas, nós aprendemos através do Espírito de Deus a nos defender de situações que talvez nos queiram colocar em perigo, a nos defender de acusações de pessoas. Então, que isso aumente a cada dia no nosso meio. E isso eu quero também colocar sobre você uma responsabilidade de trazer pessoas, de se tornar alguém influente, e nós vamos ver isso um pouco na palavra do Senhor hoje. Amém? Glória a Deus. Então, vamos ficar de pé. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor no livro de Efésios, está ali no capítulo 4, e nós vamos ler alguns versículos aqui, boa parte deste capítulo, nós vamos ler, e abra aí o teu coração para que você entenda. Quando pedimos para ficar de pé, é realmente em reverência à palavra de Deus, porque nós cremos irrestritamente de que isto é a palavra de Deus, amém? E Ele fala conosco. E olha, hoje tem uma palavra muito forte ao nosso coração, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo muito forte, e nós vamos nos abrir a isso. Você que não tem a tua Bíblia ainda, você abra aí num aplicativo, coloque um aplicativo, a palavra do Senhor também no teu celular, para que você tenha em mãos a oportunidade de, qualquer momento do dia, ler a palavra. E nós estamos aqui para te apoiar. Talvez você esteja chegando agora, bispo, eu estou confundindo ainda, viu gente, também. Bispo, ainda não entendo muito sobre a Bíblia, fica tranquilo. Nós estamos aqui para apoiar você e ajudar a você a entender tudo. Você vai ficar bom e um dia você estará aqui. Amém? Ih, foi fraco. Você vai aprender tudo e um dia você estará aqui. Amém? Agora sim. Efésios capítulo 4, versículo de 1 até o 16. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade da medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos e em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Feche os seus olhos, Pai de amor, a Tua palavra, cada vez que ela é lida, ela fala fortemente ao nosso coração. Meu Deus, eu repreendo todo o espírito de divagação, toda sonolência, todo cansaço, está repreendido em nome de Jesus, e que venha, Deus, a palavra do Teu Espírito forte ao coração de cada um nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. Paulo, ele é o apóstolo Paulo, e ele escreve às pessoas da igreja de Éfeso, aos Efésios. Paulo, ele é um apóstolo que ele vem de uma, podemos dizer, segunda geração. Haviam aqueles 12 apóstolos que foram chamados diretamente por Jesus, seguiram a Jesus, aprenderam e eles foram crescendo. E desses 12, Judas é aquele que traiu e é aquele que tirou a sua própria vida. Mas todos os outros 11, eles tiveram uma história, uma sequência com aquilo que eles aprenderam. Nem todos nós temos relatos, o que aconteceu com a vida deles. Temos os relatos de alguns, aqueles que escreveram cartas, aqueles que escreveram os evangelhos, mas perceptivelmente nós conseguimos entender que todos esses 11 diretamente, daquilo que eles absorveram, eles conseguiram espalhar isso por toda a terra. Haja vista que os historiadores conseguem encontrar cristãos em várias partes do mundo, não somente da África, mas inclusive até mesmo das Américas, e se torna até algo tão inexplicável, porque como pode eles terem atravessado um espaço tão grande e alcançado tantas pessoas? Mas enfim, o apóstolo Paulo, ele é contemporâneo desses apóstolos. O apóstolo Paulo, na verdade, ele era um cidadão romano, e ele tinha uma autorização, ele tinha um documento para si, e com esse documento ele poderia perseguir todos os cristãos daquela época. E esse documento, ele era tão forte que se desse na sua telha, se ele achasse que deveria, ele poderia inclusive executar os cristãos. E Paulo, ele era alguém dotado de inteligência, alguém que havia buscado conhecimento, e até então ele era alguém que agia para combater aquilo que Cristo havia se levantado. Mas em dado momento, ele tem um encontro com Cristo, e ele fica literalmente às cegas. Jesus Cristo, o próprio Senhor, encontra com ele, e Paulo então, ele fica literalmente cego, ele vai, se afugenta, se refugia em um lugar. Então um profeta do Senhor vai e visita e fala: Paulo, a partir de hoje, até o teu nome será mudado, porque Paulo até aqui, ele se chamava Saulo. E quando Deus quer fazer coisas na nossa vida, Ele faz algo tão diferente, que até a nossa condição, ela muda. E a partir daquele instante, quando Paulo recebe aquela revelação, ele passa a ser alguém que perseguia os cristãos, para ser alguém que vai se tornar uma referência e uma influência para tudo aquilo que inclusive nós conhecemos agora como igreja. Paulo, ele institui igrejas, Paulo, ele levanta pessoas, ele ensina, Paulo traz um conhecimento para todos aqueles que se abrem para o Evangelho de Cristo. Paulo, ele institui toda essa formação. Aqui você vê Paulo falando no texto sobre a revelação que ele tem do Senhor. Olha, Deus, ele trabalha conosco de uma maneira muito individual. Cada um aqui
tem uma história de vida com Deus, mesmo que você ache que não, porque Deus chamou cada um de nós para um propósito específico, e só você pode fazer esse propósito. E quando nós nos prendemos nos nossos medos, quando nós nos prendemos naquilo que nós achamos que não conseguimos fazer, isso se paralisa, porque Deus não vai obrigar a ninguém a fazer nada. Mas quando nós experimentamos esse amor do Senhor sobre as nossas vidas, meu querido, você vai se encher de algo que na maioria das vezes você não vai conseguir nem explicar, e você vai realizar coisas, seja na sua vida particular, seja na sua família, seja até mesmo unidos aqui com o corpo de Cristo, que você nunca imaginou em realizar. E Paulo continua e ele vai explicando as coisas, não é, para aquelas pessoas que estavam, muitas delas, presas nas suas histórias, muitas pessoas que estavam presas no medo, porque afinal, até então, os cristãos, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje, eles eram perseguidos, eles eram maltratados, eles eram colocados de lado, muitos deles não podiam comprar e nem vender as suas coisas, porque sobre eles havia sido colocado um X, olha, você é cristão, você é aquele que seguiu aquele que se dizia mestre. Mas Paulo então ele tem esse encontro com Deus, e Paulo ele abre a sua mente, ele estava num lugar preso, ele achando que o seu conhecimento, que a sua formação era o suficiente, e que o propósito de vida que Deus tinha para ele, o propósito de vida que a vida dele havia conduzido para acontecer era aquilo, mas eu quero te falar, Paulo tem um encontro com Jesus e a vida dele muda completamente, e o que o Senhor tem mostrado para nós, durante toda a nossa história, a história da humanidade, é que quando nós nos dispomos a conhecer a Jesus, Ele muda toda a nossa história, Ele muda toda a nossa história. E eu podia aqui narrar vários testemunhos, se você abrir a internet e buscar lá testemunhos de pessoas que receberam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você vai notar que é muito mais do que verdade. Então, durante toda a história, o Evangelho do Senhor Jesus é algo que para muitos parece um segredo, mas ele é um segredo aberto há muito tempo, que significa recebermos a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, algo que não merecemos, e isso muitas vezes prende as pessoas, mas Deus, como Ele pode me amar eu tendo essa vida, como Ele pode me amar eu tendo esse passado que eu tive? Eu quero dizer, a despeito de qualquer situação, o Senhor te ama, e Ele tem uma história linda para a sua vida, o Senhor te ama, e Ele quer mudar toda essa situação. Mudou a situação de Paulo. Alguém que era um assassino, que matava pessoas, agora ele se torna um apóstolo do Senhor Jesus. Ele organiza a igreja, ele abre igrejas, ele viaja por muitos lugares, e pessoas começam a compreender a respeito do Evangelho, e veem em Paulo como alguém que tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. E essa história de influenciador já começa com Paulo, porque ele influencia muitas pessoas, algumas até não aceitam aquilo que ele fala, algumas até resistente, até mesmo parecido com os nossos dias. Como pode agora aquela pessoa se tornou um crente, ele se acha um santo, ele se acha isso, ele se acha aquilo outro? O que as pessoas não entendem é que tudo aquilo que nós fizemos que desagradou ao Senhor, isso nós vamos acertar com o Senhor, mas a partir do momento que eu abro meu coração para Cristo, as coisas se tornam velhas, e tudo que se passou e ficou lá para trás. E no domingo passado, nós aprendemos que, aparentemente, nós ficamos confinados em algumas ideias. A apóstola Débora falou e nos relembrou a respeito de Davi, e ela falou algo que me marcou. Davi, quando ele é chamado para ser rei, ele era muito novinho, ele tinha mais ou menos 13 anos, e ele é chamado, ele é ungido, ele recebe um óleo sobre a sua cabeça, como um rei, mas ele volta ainda lá para cuidar das ovelhas. E o que isso significa? Que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, mas o que eu e você precisamos fazer é nos abrir e ouvir a voz do Senhor, para que a gente entenda o propósito dEle. E o que nós entendemos hoje, e o que nós temos hoje, através da palavra, é que o Senhor se revela através da palavra, é que o Senhor se revela
através de uma palavra pregada, que o Senhor se revela, através de uma canção que é ministrada aqui, e o Espírito Santo, Ele vai agindo de todas as formas, para que eu e você tenhamos uma vida de reino, tenhamos uma vida onde cada um de nós entenda, que Deus Ele é como um pai de verdade, que nos ama e que nos protege. E por isso que eu orei isso nessa manhã, porque o Espírito Santo tem falado muito ao nosso coração. Olha, as pessoas estão com medo, as pessoas estão se sentindo só, principalmente quando nós agora temos todas as informações na palma da nossa mão, e as pessoas se preocupam com a política, e pensam nisso ou naquilo outro, principalmente em coisas da economia. Olha, virá uma crise, olha, virá algo difícil, e eu posso até dizer para você que muitas coisas têm se apresentado e têm se levantado como coisas difíceis, mas aqueles que estão guardados pelo Pai estão protegidos. Você consegue entender? Isso é uma coisa que vai além do nosso entendimento, é uma coisa que vai além daquilo que nós podemos compreender. Então, não se esforce tanto em tentar compreender, mas se esforce para aceitar que o poder de Deus está sobre a sua vida e tem livramentos sobre você. Davi, ele estava ali, a apóstola falou algo que me marcou, ele cheirava as ovelhas, e quando ele recebe o óleo, ele começa a cheirar o azeite, ele começa a cheirar aquilo que é a presença de Deus, ele começa a cheirar aquele que é o influente, aquele que tem uma marca na sua vida. Então eu quero te dizer nessa manhã, quando você recebe o poder do Senhor Jesus na sua vida, você passa a ser influência para muitas pessoas. Você crê? Você passa a ser uma pessoa de referência. Olha, você tem uma energia, você tem algo diferente, você fala umas coisas assim que eu não entendo, mas elas preenchem o meu coração, e isso acontece porque isso começou a preencher a sua vida, isso começou a encher o teu espírito. Por isso é tão importante nós cuidarmos daquilo que é espiritual. Paulo fala bastante isso nesse texto. Nós somos um corpo e o Espírito atua na vida de cada um, e quando nós estamos aqui, nós nos enchemos ainda mais dele, nós nos abastecemos e temos força para passar cada dia. Aqui nós entendemos que nós ouvimos uma palavra, isso nos fortalece. Aqui a cada oração que nós fazemos, o Espírito nos enche. A cada canção que nós entoamos aqui, há uma frequência do Espírito Santo de Deus, e essa frequência faz com que nós entremos na mesma frequência espiritual que o próprio Deus estabelece sobre as nossas vidas. E isso é se encher do Espírito, isso é cuidar do Espírito, isso é ter uma vida diferente de todos aqueles que rejeitam o poder de Deus sobre eles. Isso é se encher do Espírito. Davi cheirava algo comum, mas ele recebeu sobre a sua vida algo que era muito mais importante. Ele recebeu a presença do poder de Deus, e quando nós recebemos a presença do poder de Deus, nós precisamos entender que não podemos ficar confinados em um lugar eternamente. Ah, bispo, mas Davi voltou lá para cuidar das ovelhas. Voltou, sabe por quê? Porque ele precisava ser treinado, e nós aprendemos isso. Então preste atenção, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Talvez você se sinta confinado num lugar, mas há coisas ali que você precisa extrair daquilo o melhor. Há coisas ali que você precisa aprender daquele lugar o melhor. Há coisas que você precisa se preparar ali. Sabe por quê? Porque nós estamos no período de lugares altos. E quando você se prepara, e quando você entende todo o todo o esquema de como conduzir as coisas, o Senhor começa a fazer você caminhar em direção aos lugares altos, em coisas maiores para que você realize. E às vezes a pessoa se prende naquele lugar. Davi, ele voltou e ele começou a perceber que ele precisava cuidar melhor das ovelhas. Ele precisou perceber que ele precisava organizar melhor aquele lugar. Ele tinha o entendimento de que ele tinha que cuidar melhor de cada uma, porque já na cabeça dele, ele conseguiu enxergar os lugares altos, e Deus iria colocar ele como rei, e aquilo não colocou grandeza no seu coração. Ao contrário, a Bíblia fala que Davi, ele era um homem que andava segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus. E quando ele entende isso, ele entendia que ele teria responsabilidades e pessoas para que ele cuidasse também, e isso não pesou na vida dele. Ao contrário, ele começou a se alegrar pelo entendimento de que Deus estava querendo usar a vida dele para algo útil. E eu quero te dizer, você todos os dias
O Senhor está te chamando para que você seja usado para algo útil. E isso começa na sua própria vida. E isso vai se desdobrar para a vida de muitas pessoas. Bispo, olha, o senhor está falando aí, mas eu sou tão pequeno. Davi era pequeno, inclusive até de estatura. Mas quando ele chegou no lugar que Deus havia de colocá-lo, ele sentiu a presença tão forte do Senhor. E ele reinou por 40 anos. E tantas coisas aconteceram. Davi, ele mudou a história. A sua estrela é usada na bandeira de Israel até hoje, porque ele fez um marco. Ele marcou a vida das pessoas, ele influenciou, e ele adquiriu sabedoria e discernimento para se encher cada vez mais do poder de Deus sobre a sua vida. E há pessoas hoje confinadas em lugares, curtindo ali as suas dores, dando vazão à tristeza e alimentando a tristeza. E sabe por quê? Porque não consegue mudar o seu pensamento, não consegue se abrir para o novo de Deus, e ela acha que a vida dela é aquilo, ela acha que ela vai ficar naquele lugar. Eu quero te falar nessa manhã, há um preparo de Deus para a sua vida, e eu sei que não é isso apenas que Deus tem para você, mas em nome de Jesus, cresça, se levante, adquira a sabedoria que vem do alto, para que você pegue tudo isso que você aprendeu, nesse lugar que você tem se sentido preso, e você chegue em lugares altos, para Deus te mostrar o que Ele quer fazer na sua vida. O Senhor precisa de você. Ah, bispo, mas que heresia, Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode, mas durante toda a história, Ele usou pessoas. Desde lá do Antigo Testamento, ele precisou chamar um cara para construir uma arca, para mudar toda a história da humanidade. Ele não poderia fazer assim e criar uma arca. Ou aliás, ele não poderia pegar com a sua mão e chupar todo o oxigênio e as pessoas passariam ali a ficar sem ar. Ele não poderia fazer isso. Mas ele usou uma pessoa que durante 120 anos ficou ali, serrando e martelando pregos, e construiu uma arca, para que entrasse casais de animais e que ele e com sua família fossem salvos. Para o que o Senhor tem te chamado a sua vida? É para ficar confinado neste lugar, ou Deus tem te chamado para lugares altos? Será que é só isso que há para você? Ou Deus tem mais coisas para você? E Paulo, nesse texto, ele vai deixando bem claro que as coisas, elas devem acontecer na nossa vida de acordo com aquilo que Deus coloca, e nós precisamos estar atentos, porque Deus chamou a cada um para um propósito. Deus chamou a cada um para que você faça uma coisa, e isso é o corpo de Cristo. Então, quando você não faz aquilo que Deus colocou para você fazer, vai ficar faltando um pedaço. Quando você não faz e fica na sua teimosia, escondido naquele lugar, vai ficar faltando alguma coisa. E eu estou falando isso além de igreja, além de algo ministerial. Deus tem para você como influência fazer coisas na sociedade. Deus tem como para você ser influente na sua família. Deus tem para você ser influente em todos os lugares, assim como aqueles 11. Propagar o Evangelho do Senhor Jesus para muitos lugares. Deus tem coisas para você fazer. Você consegue entender? Se encha do teu espírito com isso. Então, intencionalmente, nós estamos aqui. Intencionalmente, o poder do Senhor está sobre nós, está sobre você. Sabe para quê? Para que você cresça. Para que você se desenvolva. E às vezes, crescer dói, não é mesmo? Às vezes, crescer é complicado. Eu vi uma pessoa falando até do exemplo de quando nós crescemos. Há crianças que até crescem muito rápido, elas têm dores do crescimento. E se a gente parar para pensar, até a gravidade quer atrapalhar a gente a crescer. Quantos dias ou noites de choro você já teve por algum projeto que você tinha e estava tão difícil de você realizar? Talvez tenha faltado o poder de Deus. E eu não estou colocando culpa em você. É porque às vezes nós nos desesperamos, às vezes nós nos entristecemos demasiadamente. Mas eu quero te falar, o apóstolo Paulo fala aqui, depois você lê mais uma vez no versículo 2 e 3, ele fala sobre um esforço, e é necessário haver um entendimento.
É necessário que haja em nós um espírito de mansidão, não é espírito de bobo, é um espírito de mansidão, um espírito de longanimidade, de um ânimo um pouco ainda maior. Pastor, mas eu já exercitei esse ânimo um pouquinho maior. Então, mais um pouquinho. Tenha bom ânimo naquilo que Deus tem colocado para você. E Paulo fala algo curioso aqui, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. E não é aquela pessoa chata. Você não tem que ficar suportando ninguém chato. O chato, você fala para ele, você está chatão hoje, né? Mas é suportando no serviço, no sentido de quando você tem dificuldade em alguma coisa, alguém vai te dar suporte, alguém vai te ajudar naquilo, amém? Isso é o papel de cada um de nós, isso é o papel da igreja, e nós nos levantamos aqui nesse bairro, nessa Zona Leste, e algo que ficou marcado no nosso coração, é que nós já somos influência aqui na Zona Leste tão grande, Zona Leste tão imensa, Zona Leste que nós amamos tanto. Nós somos influência, sabe por quê? Porque nós estamos sendo treinados para dar suporte àquelas pessoas que precisam. O que tem faltado na sua vida? Ou o que falta para você realizar? E quando eu digo para você, um dia você vai estar aqui, é que nós vamos ensinar você a falar também. E um dia você vai precisar apresentar um produto lá na sua empresa e você vai soltar sua língua e você vai falar. E as pessoas vão falar assim, olhar, oxi, nem sabia que falava desse jeito. Nós vamos ensinar você a como lidar com aquele teu familiar que às vezes te tira do sério. Nós vamos ensinar você, através da palavra de Deus, a ter um ânimo longo com aquele teu trabalho que insistem que você faça. E às vezes você está cansado e as pessoas não entendem que você já tem uma maneira tão mais prática e rápida de fazer aquilo. E eles não conseguem entender porque nós precisamos nos suportar uns aos outros, dando amor, dando carinho, dando uma palavra e ensinando. Aquilo que eu não sei, eu preciso aprender com você. E aquilo que você tem como dom de Deus sobre a sua vida, você precisa ensinar para as pessoas, amém? Notem que a palavra de Deus, ela fala conosco em tantas coisas, em todas as áreas, e o apóstolo Paulo estava explicando justamente isso para as pessoas. A igreja estava crescendo, a fé das pessoas, a despeito da perseguição, estava crescendo, e ele fala isso para a igreja, e Paulo ele se torna um influenciador, ele deixa um legado para a vida das pessoas, e há uma diferença muito grande em deixar uma herança e deixar um legado. A herança é algo venal, algo que as pessoas vão com o tempo até corroer tudo e gastar, mas o legado é algo que ele vai continuar, é algo que ele vai prevalecer, e a despeito das batalhas ele vai alcançar o objetivo. E Paulo ele tinha o objetivo de alcançar as pessoas daquele lugar, ele tinha o objetivo no seu coração da revelação do Espírito Santo, que ele precisava alcançar todas as nações. E veja uma coisa, nós estamos aqui reunidos hoje, porque começa ali com Jesus, chama aqueles homens, e vem Paulo, e depois vem outros apóstolos, e nós estamos aqui, podendo pregar o Evangelho do Senhor Jesus, podendo falar sobre cura e sobre transformação. Então, em nome de Jesus, uma das coisas que você precisa guardar no teu coração nessa hora, não fique preso às coisas do passado. Se Paulo ficasse preso às coisas do passado, a acusação viria sobre a vida dele, porque ele havia tirado a vida de algumas pessoas. Mesmo com toda a legalidade, aquilo machucava o coração, e é uma discussão na teologia, eu não vou entrar nisso, onde o próprio apóstolo Paulo ele diz que havia um espinho na carne, e é algo que às vezes o machucava, mas ele não ficava olhando para o passado, ele focava naquilo que Deus tinha para a vida dele, e ele seguia, mesmo que aquilo estivesse doendo, porque ele sabia que o amor de Deus sobre a vida dele era verdade. Então, o que aconteceu lá no passado? Você aprendeu? Amém? Você passou, passado, passou? Você perdoou? Uma das coisas que tem pego muito as pessoas é a falta de perdão. Às vezes ela diz, não, está perdoado, mas ela se lembra daquilo, e se torna uma mágoa tão grande, e isso tem atrapalhado a vida de casais, isso tem atrapalhado a vida de pais e filhos, tem atrapalhado a vida de irmãos,
Eu conheço famílias que por conta de uma palavra dita lá em 1900 e nada, a pessoa se lembra disso até hoje. Não lembra nem mais da palavra, lembra que houve uma situação e ela não conversa com os irmãos, ela nunca foi no aniversário do sobrinho, ela nunca foi visitar aquele recém-nascido, ela nunca fez uma ligação, ela nunca mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo, olha, um feliz ano novo, que tudo aconteça de bom na sua vida, porque o passado ainda está tão vivo na sua vida, que ela não conseguiu perdoar, não passou, ela não aprendeu nada com aquilo. E Paulo, quando ele olha para o seu passado, ele fala, meu Deus, como eu aprendi, tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu atacava, eu vejo agora que é algo que me faz e me impulsionar, que me leva mais perto para Deus, e tudo aquilo que eu fiz de ruim, tudo aquilo que eu fiz de errado, mesmo que eu colha olhares ruins das pessoas, mesmo que eu colha palavras que venham contra mim, eu sei quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei que eu estou servindo a um Deus que não vai me deixar sozinho. Em nome de Jesus, não fique cativo ao seu passado, não fique remoendo aquilo que passou, mas em nome de Jesus, vocês já estão aprendendo, profetize sobre aquilo que virá. O que você quer para a sua vida? Você quer uma família bendita? O que você quer para a sua vida? Você quer abençoar a sua família? O que você precisa para a sua vida hoje? Você precisa de uma nova forma de rendimento? Profetize que o Espírito Santo de Deus vai te dar insights. Profetize que o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria para agir na sua casa. Profetize que o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar o escape. Talvez não seja na hora, mas assim como Davi, ele vai te mostrando, olha, vai fazendo isso, vai agindo dessa forma, vai caminhando por aqui e as coisas vão acontecer. E quando você abrir os olhos, assim como Paulo abriu, ele viu as coisas completamente diferentes, e ele percebeu que tudo aquilo que ele perseguia, agora estava diante dos seus olhos, como uma verdade, e a verdade, ela é uma só, é Jesus Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus. E quando o Senhor te levanta, quando Ele te chama, Ele passa a contar com você como um influenciador, Ele passa a contar com você para que você influencie pessoas, e influenciar pessoas, não é você pegar ali nos braços dela e dizer, olha, você tem que fazer isso ou aquilo. Sabe por quê? Isso não funciona, isso não existe. Cada um de nós é individual, mas você vai influenciar pessoas quando você, através daquilo que você faz, elas falam, poxa, que bacana, que legal isso, como ela age nessa forma de situação. Olha, como pode ela ter uma palavra como essa? Como pode? Ela me disse algo e aquilo me despertou em uma ideia, e eu consegui ver as coisas de maneira diferente. Como pode isso estar acontecendo na vida dela? E quando você perceber, você vai ver que você abriu os olhos como Paulo abriu, e você recebeu o poder do Espírito Santo sobre você, e você vai então passar a influenciar pessoas, assim como nós entendemos aqui de tantas pessoas que vieram durante a história, influenciando muitas vidas, e nós estamos aqui hoje. E olha, deixa eu te falar, é realmente difícil, sabe por quê? Porque as situações elas se levantam para nos paralisar, para nos pressionar, mas eu quero te dizer, você é uma espada na mão do Senhor, e a espada, quando ela vai ser feita, o homem lá, como é que fala? Não é marceneira de madeira, o ferreiro, obrigado, ele pega, ele aquece aquele aço, e ele vai o quê? Martelando. E ele vai batendo, e tem a bigorna ali, e ele vai batendo, e ele olha, e ele afunda de novo ali, esfria, e ele esquenta de novo, e às vezes é o que acontece na nossa vida, e a gente só acha espaço para reclamar, a gente só acha espaço para dizer, mas por que eu? Por que é tão difícil? Deus, eu vou ter que voltar de novo, eu já recebi o óleo sobre a minha cabeça, eu já sou rei, eu posso mandar em tudo, e o Senhor quer que eu cultive ali, que eu cuide das ovelhas. Você é uma arma na mão do Senhor, Ele está forjando você. Em nome de Jesus, o passado ficou. Não tente moldar as pessoas, influencie as pessoas. Sabe para quê? Para que as pessoas sejam assim como você é, alguém que se parece com Cristo. O cristão, a palavra literalmente diz, nós somos pequenos cristos.
E por isso que nós, como Casa Action, nós falamos, cada um de nós somos os santos. Bispo, como que pode isso? Paulo está falando aqui, você leu comigo? Mas sabe o que é, bispo? É que tem umas coisas que, fica tranquilo, tem umas coisas também que eu preciso me consertar, e o Senhor talvez cobre de mim mais forte do que você, mas nós somos santos, porque nós somos santificados pelo poder do sangue de Jesus na cruz. Então comece a influenciar pessoas, cada um de nós devemos a cada dia nos parecer mais com Cristo. E como eu posso fazer isso? Primeiro, aprendendo as coisas e depois ensinando. Aprendendo as coisas através das suas experiências pessoais também. Aprendendo as coisas através da palavra. Aprendendo as coisas quando nós nos reunimos aqui. Aprendendo as coisas quando a ministração do louvor, através das canções, começa a te ensinar. E em nome de Jesus, igreja, cada dia que você estiver aqui, se abra sempre muito mais para as ministrações do louvor, porque é o momento onde nós podemos entrar na mesma frequência do que Deus se propõe para a gente, em nome de Jesus. Ensinar os nossos filhos e as pessoas que ensinamos a eles a batalhar não só no individual, mas também no coletivo. Paulo fala aqui no texto, na unidade do corpo. Paulo fala a respeito da unidade da fé. Paulo fala a respeito da unidade do mesmo Espírito. E continua falando, entenda, estamos em uma batalha. E a batalha se faz com o exército. E meu coração arde para ver essa casa cheia. E eu sei que tem o tempo de Deus, mas ele arde para um dia isso aqui ficar pequeno. Ah, bispo, você está igual a todos os outros, né? Em nome de Jesus, esquece isso. Não é para colocar meu nome em lugar nenhum, mas é para dizer, Senhor, Tu és honrado neste lugar. Senhor, Tu és o mais importante nesse lugar. E se tiver que pintar a parede de novo, vou pintar. Se tiver que fazer a plataforma de novo, eu vou fazer. Porque aquele que nos influencia é o mesmo que influenciou alguém que matava as pessoas e agora depois se torna um apóstolo. Precisamos aprender a batalhar espiritualmente. E isso é coletivo. E sabe por quê? Isso é tão difícil porque é uma arte. Nos reunirmos aqui, orar e dizer, Senhor, faz a Tua igreja crescer, Senhor, faz ela se expandir, Senhor, aquilo que eu tenho no meu coração e aquilo que eu recebo nesta casa, eu quero também para a vida de outras pessoas. Às vezes é difícil, sabe por quê? Porque nós não colocamos ainda em nós esse sentimento de influenciar, às vezes nós não colocamos em nós ainda esse sentimento de distribuir e entregar para outras pessoas aquilo que de bom nós temos recebido. E Jesus, Ele é um presente tão bom, que você pode dar Ele para quantas pessoas você quiser, e Ele ainda continuará sendo um presente e presente na sua vida. Você ama Jesus, você ama as pessoas, o que tem acontecido que você não as tem influenciado para se reunir aqui. E há batalhas que precisamos lutar como exército. Hoje é um dia especial para muitos municípios. Temos eleições, tantas pessoas se levantam, enganam com boas palavras, com manipulação, e o povo de Deus precisa batalhar, primeiro espiritualmente, para que outros não sejam influenciados, e batalhar para que nos enchamos de sabedoria, para não cair em engano. Vocês percebem a importância da igreja? Vocês percebem como a igreja, desde sua história, influenciou as vidas, e não é só a igreja como um prédio ou como parede, somos nós. Então, a minha oração é que o Senhor fortaleça cada vez mais a sua vida, que o Senhor preencha todos os espaços vazios, que o Senhor te tire talvez de um lugar que você esteja preso e já
Talvez o Senhor esteja falando, olha, eu já te ensinei, agora você precisa passar para outro lugar, você precisa passar para outro patamar. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos aprender que quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, você se descobre. Porque o Espírito Santo ele começa a revelar, e força que você achava que não tinha, você começa a descobrir. Revelação que você achava que não tinha, você começa a entender. A apóstola Débora falou no domingo passado, olha, são coisas que parece que vêm sobre a nossa cabeça, né? E veio mesmo, é o Espírito Santo de Deus te ministrando. Bispo, mas bispo, naquele dia, sabe, eu estava assim, né, meio preocupado com algumas coisas, mas o Espírito Santo está te respondendo a oração que você fez há um tempo atrás. Então, em nome de Jesus, cresça espiritualmente, em nome de Jesus, aprenda a ouvir a voz do Espírito, que você vai começar a se conhecer, você vai começar a se entender, você vai começar a perceber que tais gatilhos não te levam para frente, mas que outros insights do Espírito Santo vão fazer que você cresça espiritualmente, com que você alcance os lugares altos. Ouça a voz do Espírito e suba em adoração à presença de Deus. Se descubra por aquilo que Deus te mostra. O versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, outros para conselheiros, outro para empresários, outro para professores, outros para cuidadores de criança, outros para dom de misericórdia, outros para dons de socorro, outros para dons de conselho, outros para dons de ajudar famílias, outros para dons de intercessão. Você começa a entender que a palavra do Senhor, ela amplia a sua forma, a palavra do Senhor, ela alcança todas as áreas. Paulo estava falando aqui diretamente para a igreja, mas a palavra do Senhor, quando você se abre para o Espírito Santo de Deus, você entende que isso acontece em todas as áreas da sua vida, e quando você crê nisso, as coisas começam a acontecer, e há uma chave: ouça a voz de Deus na palavra. Toda vez que você lê a palavra do Senhor, não olhe como uma história. Olha, Paulo estava falando aqui para a igreja, que legal. Comece a falar assim: Espírito Santo, me mostra. O que o Senhor está dizendo aqui? Espírito Santo, me revela o que o Senhor está falando aqui. E eu vou falar para você. Se você ler 10 vezes no mesmo dia, todos os dias, durante uma semana, o mesmo texto, o Espírito Santo vai falar coisas para você e vai te revelar coisas. Uma das coisas que eu aprendi com o apóstolo Fernando é: toda vez que você for pregar, procure a grande ideia, a big idea. Porque todo texto, ele tem ali algo que o Espírito Santo tem para revelar para você. Lembra do individual? O Espírito Santo tem para revelar para você, e aquilo você vai passar para outras pessoas. Então, algo que o Espírito Santo revelou para você, você vai me contar, e aquilo vai edificar a minha vida. Vocês entendem o que é o corpo? Entendem a força da palavra do Senhor? Deus te direciona nas tuas lutas. Quando você ouve o Espírito Santo de Deus, a luta ela não vai cessar, mas o Senhor ele vai te direcionar. Amém? Você consegue crer nisso? Quantas batalhas nós temos na nossa nação? Isso influencia na nossa vida. Quantas coisas espirituais, quantas questões espirituais têm acontecido sobre você e você não entende. Essa é a manhã, essa é a hora para que você entenda o que o Espírito Santo tem para falar sobre a sua vida. E Deus vai começar a revelar para você, inclusive, batalhas que estarão para acontecer. E sabe de uma coisa que eu quero falar para você nessa manhã? Quem antecipa, governa. O apóstolo Fernando, ele falava sempre essa frase: quem antecipa, governa. E como eu consigo antecipar as coisas? Quando eu busco a presença do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele vai começar a revelar para você, creia nisso. Olha, tem uma situação complicada ali para você, então já se precavenha, se prepare. E você vai começar: Espírito Santo, então me leva, me dá a palavra. Espírito Santo, me ajuda a resolver isso.
Isso acontece na vida espiritual, isso acontece na tua vida particular, isso acontece nos negócios, isso acontece no trabalho. Você começa a entender através do Espírito Santo que você pode antecipar as coisas, e o Espírito Santo ele te traz revelação àquilo, e o Espírito Santo começa a te mostrar, e quando a luta ela chega, você vai saber como transitar por meio daquela dificuldade, por meio daquela confusão, mas você estará um passo à frente, muitos passos à frente daquilo que está acontecendo, porque o Espírito Santo, ele está te revelando como agir. Então é muito necessário se abrir para o poder, é muito necessário ler a palavra, é muito necessário estar atento àquilo que o Espírito Santo tem falado, e eu quero te dizer e enfatizar isso na sua vida, o Espírito Santo, ele quer falar com você. Eu vou lançar um desafio aqui, você ainda que não tem a Bíblia, baixa no seu celular, e nós vamos ler o livro de Provérbios. Cada dia você vai ler um capítulo, acha um tempo, tá bom? E domingo que vem eu vou perguntar aqui quem já leu algum capítulo, aí vai vir aqui pregar, calma, um passo a passo. Mas eu quero que você, mesmo que no particular, me conte, pastor, eu li ali Provérbios e aquilo encheu tanto o meu coração, olha esse versículo aqui, eu quero ver o que o Espírito Santo falou para você, porque com certeza não falou para mim ainda, porque Ele vai tratar cada um de nós no individual, para que juntos, aí sim, como corpo, nós tenhamos força de um dar o quê? Suporte ao outro. Vê como diferente agora para quem já conhece um pouco da palavra, né? Sempre tem aquele chatão, tem que aguentar aquela pessoa chata. Não precisa aguentar não. Fala para ele assim, com toda educação, com todo carinho, olha, você está muito chato hoje. Se for o marido, dá um sonho de valsa junto. Você está chatona hoje, hein? Tem um casal rindo aqui. Ai, marido, para de, né? Com essas brincadeiras de quinta série. Eu vou parar, Patrícia. A quinta série não sai da gente, às vezes, né? Quem antecipa, governa. Tudo que você lê na palavra de Deus, é Deus falando com você. Não é à toa que é o livro mais vendido até hoje. Deus quer desenvolver os seus talentos, os teus dons. E eu quero frisar aqui, Paulo estava diretamente falando com a igreja, mas tem dons e talentos espalhados pelo corpo de Cristo. E a igreja só não influencia mais a sociedade, porque nós paramos no tempo, porque nós ficamos achando por um determinado período, um longo período, que a gente precisava atuar só aqui dentro, que a gente precisava agir só aqui dentro, mas a igreja do Senhor tem se despertado para um novo tempo, tem se despertado para coisas novas. A igreja do Senhor tem se despertado para ela influenciar nas empresas, para influenciar nos negócios, para influenciar na política com gente séria. Não com gente que, em nome de Jesus, toda vez que você ler a palavra, o Senhor vai falar com você. Isso vai te trazer força, vai desenvolver aquilo que Deus tem para você. E os seus objetivos, guarde bem isso, todo o seu objetivo, ele deve ser maior do que a sua capacidade. Quando o teu objetivo é maior que a tua capacidade, isso é um sinal tremendo que o Espírito Santo está te direcionando. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência a pensar, isso é demais para mim, isso é complicado demais, não é a minha área, sabe, não é o que eu devo fazer, mas você talvez nem conheça ainda o talento que o Senhor colocou sobre a sua vida, ou o dom que Ele quer desenvolver sobre você. Então estabeleça objetivos que sejam maiores do que as habilidades, a capacidade que você acha que tem, porque você então vai alcançar os lugares altos. E quando você alcança os objetivos, quando você alcança esses lugares altos, você não é mais a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque você, obviamente, já desenvolveu ainda mais habilidades, em nome de Jesus. Deus sempre vai te mostrar coisas maiores. Deus sempre vai te mostrar lugares altos, relacionamentos, coisas, negócios,
trabalhos, Deus sempre vai te mostrar lugares maiores. Então, em nome de Jesus, encha-se do Espírito Santo de Deus e entenda que aquele período que você parece estar confinado, se encha do Espírito Santo de Deus e Ele está e estará sempre te ensinando a alcançar esses lugares altos. E muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes nós colocamos empecilhos, porque nós não entendemos que a Bíblia sempre vai estabelecer sobre as nossas vidas objetivos maiores, sempre vai estabelecer coisas para nós, de algo que nós achamos que não conseguimos fazer, e quando você se abrir para isso, vai ser uma experiência tão grande, porque você vai chegar lá naquele lugar alto, no lugar que você nunca pensou em alcançar, e aí então, você vai lá um pouquinho ali para o passado, e vai falar assim, olha o que aconteceu, eu estou nesse lugar que eu achei que eu nunca estaria. Quantos milagres Deus já fez na sua vida e você falou, olha, eu não esperava que isso ia acontecer, e aconteceu. Então não se esqueça disso, que isso seja um marco para a tua vida, e você talvez hoje esteja chegando na nossa casa, não tenha vivido tudo isso ainda, você que nos acompanha nas redes sociais, Deus tem milagre para a sua vida também, realmente não é só isso que Deus tem para você, Deus tem lugares altos, isso não é uma utopia, não é uma invenção, não é aqui uma ginástica de hermenêutica ou exegese para que eu faça todo um exercício para colocar o texto bíblico no nosso contexto. Não, é a palavra do Senhor. Ele levantava pessoas que pareciam incapazes, levantava pessoas que em muitas situações estavam aflitas, levantou homens e levantou também mulheres para que eles alcançasse um poder do Espírito Santo tão tremendo, para que eles realizassem coisas em nome do Senhor, e nós chegamos hoje aqui, nós chegamos nesses séculos, e a palavra do Senhor é viva, em muitos lugares ainda nas nações, a palavra do Senhor é impedida de ser pregada, há pessoas que têm dificuldades, há pessoas que são mortas por causa disso, mas como igreja, nós estamos num novo tempo e precisamos nos levantar, a começar conosco aqui, na nossa zona leste, no nosso estado, na nossa nação, e para que isso se multiplique, para que chegue em mais nações, porque o Evangelho do Senhor, te digo uma coisa, ele não vai parar, independente que nós queiramos ou não, mas quando nós nos abrimos, nós nos tornamos uma bomba, nós nos tornamos uma arma que alcança aquilo que é o desejo de Deus, que alcança a vida, que liberta pessoas, que traz cura, que faz com que as pessoas tenham um renovo tão grande na sua vida, que elas comecem a enxergar tudo diferente, elas começam a enxergar, realmente Deus existe, realmente Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, realmente eu consigo ouvir, ver e sentir a presença do Espírito Santo na minha vida, e isso é o propósito de Deus para nós como igreja, isso é o propósito de Deus para nós individualmente, e você não vai quebrar. Eu estava vendo uma pessoa explicando, uma pessoa que está aprendendo a pilotar um avião, uma das primeiras coisas, não é, dentre tantas que ela precisa aprender, é que na hora de fazer uma curva, de acordo com o avião que ela está, ela precisa tomar cuidado e ter um grau certo, algo assim, porque se ela virar ali de repente, a estrutura da aeronave pode não aguentar. Eu quero te dizer, mesmo que o Senhor te coloque em situações e você fraqueje, mesmo que você se sinta que quebre, talvez mesmo que você quebre, você não vai cair. O Senhor vai te sustentar, amém? Ele não vai deixar nenhum filho para trás. E isso vai fazer com que você aprenda, e Ele vai colocar de novo você na rota, Ele vai colocar de novo você na aeronave, e vai dizer, olha, agora você faz a curva dessa maneira, e mesmo que aconteça algo diferente, eu estou aqui, em nome de Jesus. A sua vida não está perdida, a sua vida não é um engano, a sua vida não é um acaso. O Senhor Jesus, Ele ama você de uma maneira muito grande. Ele deu a vida por nós. E quando eu entendo esse sacrifício, eu entendo que toda fase ela vai passar. A espada ali na bigorna, ela vai ficar pronta. Aquela pressão vai passar. Aquela prensa que espreme ali as azeitonas para que elas se tornem um azeite. A prensa que
coloca ali as uvas para que ela se torne um suco. Isso vai passar. E talvez uma notícia que você não goste é que outras lutas virão. Mas a cada luta você vai estar preparado. Você já conheceu uma pessoa que ela influencia bastante a sua vida e você olha para ela e você diz assim, olha, parece que nada abala essa pessoa, parece que nada traz dificuldade para a vida dessa pessoa. Você vai se tornar essa pessoa, amém? Em nome de Jesus. Porque essa pessoa, ela entendeu que quando ela saiu ali daquele confinamento, ela absorveu o conhecimento do Senhor. E quando ela começou a caminhar, o Espírito Santo estava trazendo conhecimento, o Espírito Santo estava trazendo para ela sabedoria, e isso a alimentava. Então, mesmo que abale, você não vai perceber que ela está abalada, porque ela sabe em quem ela crê, e o Deus vivo está aqui nessa manhã. Paulo fala sobre o serviço, sobre trabalhar no individual, para que o coletivo seja forte. E quando nós trabalhamos em unidade, isso gera abundância. E a abundância é quando você tem para você e para os outros. Então, quando você tem uma palavra de fé para a pessoa, isso é abundância na vida da pessoa. Quando você consegue orar por aquela pessoa, isso é abundância para a vida daquela pessoa. Quando você consegue trazer recursos para a casa do Senhor, isso é abundância para a vida de todas as pessoas. Quando você se enche do Espírito Santo, a tua vida e a tua casa começa a ser transformada, e isso é abundância para a vida de todas as pessoas, e isso faz parte do reino. Então, em nome de Jesus, mais uma coisa que eu quero te ensinar nesta manhã: há guerras que para muitas pessoas elas são cíclicas. Sabe por quê? Porque ela não percebeu que ela já venceu aquela guerra. Em nome de Jesus, eu tenho uma notícia para você: isso que te incomoda, isso que te faz retroceder e ficar paralisado, é uma guerra que você já venceu. Saia desse lugar, você já venceu. Isso é passado, você já aprendeu com aquilo. Deus tem coisas novas para você. E tem até pessoas que exageram. Quando ela vence, ela fica ali, sabe por quê? Porque todo momento ela tem que ficar dizendo: olha, eu venci, olha o que aconteceu. Isso vai ser um testemunho para você contar no futuro. E você vai dizer: olha, eu era desse jeito, eu era tímido, eu não falava, eu não conseguia organizar nem o dinheiro da minha carteira, e hoje eu estou organizando uma empresa. Olha, eu não conseguia falar com as pessoas. Olha, o meu relacionamento com a minha esposa, ele era péssimo, e hoje eu não me desgrudo da minha esposa. Tá certo que eu dou um bombonzinho de vez em quando, mas eu não me desgrudo dela, e nós estamos juntos. Sabe por quê? Porque você venceu aquela batalha, e hoje você é outra pessoa, você alcançou lugares altos, e eu quero te dizer, não para por aí, Deus tem mais lugares altos para você. Hoje o Senhor Jesus, Ele te traz discernimento, para você entender que você já venceu aquilo, e você não precisa mais lutar aquilo. Você está gastando munição, gastando soldados, gastando oração, gastando as suas palavras com coisas que já foram. Não perca tempo em batalhas que você já venceu. Siga para a próxima, vai ter mais uma. Aí você vai estar bem forte, você vai estar bem preparado. Você venceu, siga para os lugares altos. O Espírito Santo está liberando nessa hora coisas novas. É um novo som, é uma nova frequência. Seja aquela pessoa que fica esperando o Senhor. O que é o que o Senhor vai fazer agora? Com o que o Senhor vai me surpreender agora? Aquela pessoa, se eu posso dizer, ansiosa por aquilo que Deus vai fazer. Meu Deus, eu não estou vendo saída nessa situação aqui. Como que o Senhor vai fazer para sair dessa situação? Deus tem saída para todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele te conhece, Ele sabe o teu coração, Ele sabe a tua mente, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece o teu pensar, Ele conhece o teu falar. Mas eu quero te dizer, há um novo som, uma nova identidade para o povo de Deus, há uma nova identidade para as nações, e eu creio muito nisso, porque isso é profético. O Senhor tem se levantado no nosso bairro, o Senhor tem se levantado na nossa cidade, na nossa nação, e eu preciso abrir a minha boca, você precisa abrir a sua boca e profetizar. Nós somos bênção para muitos. A miséria não chegará à nossa casa, a malignidade não chegará à nossa casa. A nossa nação, ela é livre pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. A nossa nação, ela é bendita, ela é aquela escolhida por Deus, para que seja daqui
feitos como celeiros de pessoas que vão para muitos lugares falar do poder de Deus. E a nossa nação, ela é celeiro de comida. A nossa nação, ela tem sido atacada para que o espírito de miséria tente prevalecer. Mas em nome de Jesus, nós precisamos como corpo entender essa nova frequência. Você precisa entender que as coisas na sua vida não podem continuar as mesmas, mas se abra para essa nova frequência, para esse novo som do Espírito Santo de Deus. E sabe algo curioso? Se você sair na rua e perguntar para algumas pessoas, olha, você acredita em Deus? Muitos vão dizer que sim. Mas curiosamente, elas não confiam. Porque o coração está longe. Porque o coração está vazio. E sabe por quê? Porque elas não conhecem a paternidade de Deus sobre a vida delas. Elas não conseguem entender que Deus ama cada uma. O versículo 24, depois você pode continuar lendo, é no mesmo capítulo. O versículo 24 diz assim: e vos revistais do novo homem. Olha só o que o apóstolo Paulo está ensinando. Criado segundo Deus, criado de acordo com o que Deus fez a você, em justiça e retidão procedentes da verdade. Se revista do poder de Deus. Quando você se reveste do poder de Deus, você tem a identidade de Cristo. Paulo está trazendo uma revelação e ele fala a respeito de uma sabedoria que vem do alto. E sabedoria, ela é conhecimento, sim, mas ela é muito além disso. Sabedoria é ver o conhecimento, é ver as coisas na perspectiva de Deus. Sabedoria é ver as coisas na perspectiva do Pai. Comece a enxergar hoje as coisas na perspectiva do Pai. E eu quero enfatizar no seu coração, o Senhor ama você demais. Você que nos acompanha no Instagram, você pelo YouTube, nada está perdido, nada. O Senhor Jesus te ama da maneira que você é. Venha como você está, mas eu te garanto uma coisa, você não vai continuar sendo a mesma pessoa. Você vai ser transformado, você vai ser curado, você vai ver as coisas de uma perspectiva nova. O Espírito Santo vai encher você de uma sabedoria e você vai começar a enxergar as coisas da perspectiva que Deus enxerga. Em nome de Jesus, eu quero encerrar. Quero ler com vocês ali no livro de Tiago, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, no versículo 17, para que você guarde isso no seu coração e nunca mais se afaste da presença do Senhor. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. É o que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Deus tem para você unidade, Deus tem para você se tornar alguém influente, e Deus tem para você crescimento. Amém? Vamos ficar de pé.